bem-vindos. Quem está chegando aí pela primeira vez, se você está chegando aqui pela primeira vez aqui no TikTok, quero te dar as boas-vindas, te convidar para seguir o perfil. Se você está assistindo a gravação desta live pelo YouTube, também se inscreve aí no canal, deixe seu like, ativa as notificações, porque todos os dias de segunda a sexta nós temos uma live aqui ao vivo pelo TikTok, depois fica gravado no canal do YouTube, para ajudar você com assuntos diários da sua vida, né? Você saber o seu propósito de vida, cura emocional, sobre perdão, sobre relacionamento. Aqui a gente fala sobre tudo baseado no manual de vida do ser humano, que é a Bíblia, a palavra de Deus, que é o que conduz, né, a nossa vida aqui. Essa semana a gente está falando de propósito. Segunda e terça eu falei sobre o propósito geral. Homem e mulher têm o mesmo propósito de vida. Homem e mulher têm o propósito de quê, gente? Quem lembra? Qual é o nosso propósito aqui? Ser expressão da natureza de Deus. Então, homens e mulheres devem expressar essa natureza de Deus. Eu só consigo essa expressão quando eu estou conectada a Ele. Porque é Deus quem me dá sabedoria, é Deus quem me dá entendimento, é Deus, tudo provém dele, da fonte da vida. Então preciso estar nessa conexão diária. E tudo que eu falo, o comportamento que eu tenho, eu preciso estar sempre refletindo nisso para ver se eu estou sendo essa manifestação viva de Deus aqui na Terra. Então homem e mulher têm o mesmo valor diante de Deus. Homem e mulher, não é que o homem é maior que a mulher, o homem, por ser o líder, vale mais do que a mulher, nada disso, gente. Nós dois, homens e mulheres, temos o mesmo valor e o mesmo propósito geral de ser imagem e semelhança de Deus aqui na Terra. Amém? E hoje eu quero falar sobre o propósito de gênero. Então, tem o propósito geral, tem o propósito de gênero e tem o propósito específico. E o propósito de gênero é homem e mulher têm o mesmo valor, então perante Deus nós temos o mesmo valor, porém nós temos funções diferentes. A mulher tem uma função e o homem tem outra função. E aí a Bíblia vai trazer alguns versículos para nos ajudar a entender sobre isso. E o primeiro que eu quero ler aqui com vocês está em Gênesis 2:15. Gênesis 2:15, eu vou começar pelo papel do homem, tá? Mas antes de eu falar do papel do homem, gente, homem e mulher nasceram para construir família, certo? Porque quando Deus fez o homem, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma ajudadora, que está lá em Gênesis 2:18. Então Deus fez a mulher para complementar, para auxiliar, para ajudar o homem. Então nós nascemos com esse propósito de unir-se para formar uma família, né? Depois Deus vai dizer, deixará homem, por isso deixa o homem pai e mãe e une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então nós nascemos com esse propósito. Então, tanto o homem quanto a mulher, a nossa essência, ela busca por um par para construir uma família. Então esse é outro propósito que a gente tem, outro propósito do relacionamento. Qual que é o propósito de você conhecer alguém, de você começar a se relacionar com alguém? Tem que ser construir uma família. Por isso que hoje em dia as coisas bagunçaram muito, que as pessoas encontram outras para passar tempo, começa um relacionamento só para curtir, e por isso tá tendo tanta defraudação emocional, tanta gente sofrendo emocionalmente, porque as pessoas estão se usando, as pessoas não estão mais fazendo aquilo com um propósito, né? Conhecendo outra pessoa com o propósito de construir uma família. Então o erro já começa por aí. Então homem e mulher nasceram para formar família, ou para se dedicar exclusivamente às coisas de Deus. Então tem pessoas que elas conseguem viver uma vida dedicada a servir o reino, as coisas de Deus, a não formar família, ok? Mas aí é outro assunto. Então vamos para o homem. Lá em Gênesis 2:15, tomou, pois, o Senhor
Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O papel do cultivo da terra, da proteção da terra, da liderança ali era do homem. E por mais que isso luta lá no início do Antigo Testamento, isso tem muitos anos, as coisas mudaram. Gente, Deus não muda, o princípio não muda, ok? Os tempos podem passar, podem mudar muita coisa, mas o princípio não muda. E Deus colocou o homem para cultivar a terra. E aí, vendo ali o trabalho do homem, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Vou lhe fazer uma auxiliadora, uma ajudadora que lhe seja idônea. E aí, outro papel que é do homem, está lá em Efésios 5:25, que vai dizer para o homem amar a sua esposa. Amar a sua esposa. Só que aí você pensa assim, Lu, mas por que na Bíblia não diz para a mulher amar o seu marido? É claro que temos que amar. Não tem como, se eu sou imagem e semelhança de Deus, se eu estou aqui na terra cumprindo o meu propósito geral, que é ser imagem e semelhança de Deus, é claro que eu vou amar o meu marido. Mas por que reforça, né? Lá em Efésios 5:25 diz, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então o papel do homem, ele reforça esse amar a mulher, por quê? Porque o homem vai ter mais dificuldade. Amor é decisão, tá? Amor não é... A gente viu ontem, né? Que amor não é um sentimento. Amar é uma decisão. Então, quando o homem ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja, amar a esposa como também Cristo amou a igreja. Então não é aquele amor de paixão, aquele amor de sentimento, é um amor sacrificial, é um amor de proteção, é um amor de liderança. O homem tem que ser capaz de morrer pela sua esposa. E aí, o que eu quero trazer para vocês aqui, claro que a gente poderia aprofundar muito nisso, mas para ficar de forma mais prática, o papel do homem é liderar, amar a sua esposa e proteger, né? A proteção da casa, a proteção do lar, a liderança. Lu, e a questão da provisão? Como que fica? O homem tem que ser o provedor, o papel do homem é prover. Mas na minha casa a mulher ganha mais do que o homem. Gente, se o princípio, o que eu acredito? O princípio é as prioridades do homem e da mulher precisam se manter. Se a prioridade do homem é liderar, é trabalhar, é trazer essa proteção, essa segurança para a família, ele tem que colocar isso como prioridade. E se o papel da mulher, que é o que a gente vai falar aqui agora, é auxiliar, é ser parceira, é edificar a casa, é administrar o lar, é a educação dos filhos, se a mulher estiver cumprindo também o papel dela, colocar isso como prioridade, aí se ela vai trabalhar, se ela vai se desenvolver, se ela vai ganhar mais do que o homem, isso não faz diferença. O mais importante dentro de uma família é que um e outro cooperem para que o propósito geral, que é o propósito primário, ele seja feito. Então eu tô na vida do meu marido para facilitar o cumprimento do propósito geral dele. E ele tá na minha vida para facilitar o cumprimento geral, que é ser imagem e semelhança de Deus. E atenção, facilitar não é você passar a mão na cabeça, né? Você concordar com tudo que a pessoa faz. Esse facilitar é corrigir, é alertar, é direcionar. E a mulher, ela tem uma sabedoria muito grande. Os casados aí vão entender, né, mulheres? Às vezes o marido tá fazendo alguma coisa, assim, você olha assim e fala, gente, mas ele sozinho mesmo não ia dar certo, né? Deus faz tudo perfeito. Porque parece que Deus fez a força do homem, o homem ali é mais forte, é mais robusto, mas se ele não tiver uma direção, um auxílio, ele fica todo perdido, né? Meu marido tem dia que ele começa a dar umas
viajado, assim, ele brinca que ele é o avião, eu sou o aeroporto. Então, peraí, calma, vamos devagar, vamos pensar primeiro, raciocina. E isso que é o bom, né, do relacionamento. Essa comunicação. E os maridos que estão aqui me ouvindo, ouçam as suas esposas. Porque tem muito homem, mulher também, né, pessoa orgulhosa, que acredita que tá certo, que não precisa de ajuda, que não precisa ouvir. Ouve. Mulher também tem que ouvir o marido, por quê? Porque se ele está cumprindo o propósito primário, que é o propósito geral, que é ser imagem e semelhança de Deus, se ele está conectado à fonte da vida, ele vai ter uma palavra de direcionamento para você que está vindo do céu, está vindo direto de Deus, para te corrigir, para te alertar, para falar, não faz isso, vai por aqui, toma cuidado, pensa melhor, vamos refletir, vamos dormir primeiro, amanhã a gente pensa melhor sobre isso. Então, um tem que ouvir o outro, porque o papel da mulher e do homem na vida um do outro é ser esse auxílio, né? Mais a mulher ser auxiliadora do homem, mas o homem também auxilia a mulher. Porque se ele provê, se ele coloca o alimento dentro de casa, se ele traz segurança, ele está também ajudando ela, criando um cenário mais seguro para ela cumprir o propósito dela. Então, gente, quando os dois estão alinhados, homem e mulher estão alinhados no propósito primário, no propósito geral, que é ser imagem e semelhança de Deus, as coisas fluem, sabe? A engrenagem roda. Por que a gente vê tanta engrenagem aí, né, nos relacionamentos travada? Porque talvez um só está conectado à fonte, ou nenhum dos dois está conectado. E assim, homem e mulher, presta atenção nisso aqui. Vocês estão assim, certo? Deus está aqui. Quanto mais vocês dois se inclinam para Deus e se aproximam de Deus, mais vocês se tornam semelhantes um ao outro. Porque pensa, se eu me torno cada dia mais, me esforço para me tornar cada dia mais semelhante a Deus, meu marido, a mesma coisa, ele se esforça para se tornar semelhante, imagem e semelhança de Deus. Os dois começam a ficar mais semelhantes um ao outro. Então, a comunicação, ela melhora. A forma como eu entendo ele, a forma com que ele me entende, a forma com que eu acolho ele, a forma com que ele me acolhe, a forma com que eu amo ele, a forma com que ele me ama, vai se tornando mais alinhado. Então, se eu sou mais parecida com Cristo e meu marido também, mais parecido um com o outro a gente fica. Tá vendo tanto que isso é poderoso? Então esse é o propósito, né, do ser humano, se aproximar cada vez mais de Deus, ter cada vez mais a mente de Cristo, pensar como Cristo pensa, porque se ele pensa como Cristo pensa e eu também, nós dois vamos começar a pensar muito semelhante. E aí a gente fica muito alinhado um ao outro. E esse é o propósito do casamento, esse alinhamento, os dois com a mesma visão, os dois com o mesmo pensamento, com o mesmo, indo no mesmo sentido. Vocês podem até estar, né, às vezes um e o outro um tá num nível um pouco acima do que o outro, não tem problema, desde que vocês estejam indo na mesma direção, certo? A mulher auxiliadora, né, tá lá em Gênesis 2:18 que a gente leu. Então Deus viu que não ia dar certo o homem ficar sozinho ali e falou, vou fazer uma auxiliadora para ele. Vou fazer alguém que venha para auxiliar. E a mulher tem um poder de influência muito grande na vida do homem, tá? Tanto positivo quanto negativo. A mulher tem o poder de influenciar, poder de fazer aquela persuasão, né? Manipulação é do mal, mas a persuasão é do bem. E se a mulher usa da sabedoria que Deus nos dá para auxiliar, para corrigir, a mulher consegue construir o homem que ela tanto deseja, né? Muitas pessoas falam assim, meu marido é isso, meu marido é aquilo. Cada mulher tem o marido que merece, ponto. Foi você que casou, foi você que escolheu, mas você também tem o poder de transformar este homem em um homem de verdade. Como? Através da sabedoria, se você estiver conectado à fonte, tá? Ninguém muda ninguém, mas eu posso influenciar a mudança do outro com a minha mudança. Se ele vê em mim, né, essa manifestação divina, se ele vê em mim pureza, sabedoria, verdade,
Eu acredito que a verdade, ela é assim, ela é que sai quebrando todas as barreiras. Quando a pessoa vê, o outro vê em você verdade. Você ser de verdade, sabe? Porque às vezes a gente mente muito para nós mesmos. A gente mente que a gente finge que não teve ciúme, finge que não ficou chateado, finge que é forte. Agora, quando você é essa imagem e semelhança de Deus, você começa a viver a verdade, para de mentir para você mesmo. E aí, quando você para de mentir para você mesmo, você se torna transparente para o outro, ele vê essa verdade em você, isso convence ele à mudança. Então, ok, eu posso não convencer o outro, né? Vamos lá, escolhi errado, casei errado, como que eu faço agora? Cuida de você, cuida do propósito primário. Cuida de se aproximar mais de Deus. Essa transformação que vai ser feita em você pode influenciar a transformação do outro. Tem uma pregação da Camila Barros, né, que ela chama, que ela fala assim, ó, quando você ora muito para Deus mudar alguém e Deus não muda essa pessoa, é porque Deus está usando essa pessoa para mudar você. Aí ela diz, nem funciona, Camila. Ela diz, funciona, porque quando ele muda você, já não faz mais sentido você querer orar para mudar o outro. Então, se você estiver orando muito, Deus muda meu marido, Deus muda ele, muda ele, muda ele. Ele está usando dessa situação para mudar você. E quando você muda, já não faz mais sentido o outro mudar. O outro muda se ele quiser, mas se ele não quiser, eu aceito ele como ele é, eu amo ele como ele é, eu vou servir ele, vou ajudar no propósito de vida dele. Por quê? Porque a mudança já foi feita em mim. Amém? Então a mulher é auxiliadora. Eu gosto muito, né, de Provérbios. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sou fã de Salomão, vamos dizer assim, né? E o provérbio 31 é o louvor da mulher virtuosa. E nesse provérbio aqui, a gente vê várias características dessa mulher. A gente vê que o marido confia nela, que ela é uma mulher que trabalha, é uma mulher que cuida da casa. Ou seja, porque as pessoas foram vendo submissão como algo muito negativo, né? Ser submissa como ser menos que o homem. E a submissão é entender que se o meu marido está cumprindo o propósito primário dele, estar submisso a Deus, eu me submeto a ele, porque eu sei que Deus fala comigo através dele. Então a última palavra é do homem. Por quê? Porque é o homem quem é o líder, ele que vai tomar pancada ali, né, nas decisões da casa, quem vai tomar frente das consequências é o homem. Então a última palavra é do homem. E essa palavra submissão, ela foi ficando muito maltratada, porque as pessoas começaram a ver submissão como opressão. Como aquele homem que oprime a mulher, que diminui a mulher. E teve sim casos assim, né, de muita opressão que a mulher sofreu. Mas ser uma mulher submissa, que é bíblico também, e é o que Deus pede para a mulher, essa submissão, né? Não é algo ruim, gente, tá? Submissão é algo bom. Por quê? Porque vocês dois estão alinhados com a vontade de Deus. Vocês dois são parceiros. Vocês dois conversam. Vocês dois têm um bom relacionamento. Depois que você conversou, você já deu os seus conselhos de sabedoria, você já instruiu, você já corrigiu, agora a decisão que ele vai tomar é baseada na direção de Deus. Então se submeta. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como está lá em Romanos 8, 28. Então você sabe que essa decisão que ele vai tomar, se está debaixo da vontade de Deus, vai cooperar para o seu bem. Mesmo que você não concorde, mesmo que você não entenda, mesmo que você queira fazer de uma forma diferente, você entende. Deus, se é da tua vontade que seja assim, a última palavra é do meu marido, eu me submeto. Ponto. Certo? E eu não era essa mulher aqui não, tá, gente? Eu era uma mulher muito insubmissa, muita energia masculina, muita revolta, eu queria ter o controle, eu queria comandar tudo, e quando eu abri mão desse controle, foi que as coisas ficaram mais leves na minha vida. Então, auxiliar, edificar a casa, administração do lar. Mulher tem suas prioridades, homem tem as suas prioridades. A prioridade do homem é trabalhar, é liderar, é prover, é proteger. A
prioridade da mulher é edificar a sua casa, é cuidar do seu lar, é cuidar dos seus filhos. Ah, mas hoje em dia está tudo muito invertido. O princípio se mantém. Desde que os dois estejam cooperando para o cumprimento do propósito geral, e a gente vai ver amanhã e depois, específico, algumas coisas podem ser diferentes? Podem, desde que o princípio se mantenha. Tá? Porque, por exemplo, se o meu marido tiver algum problema de saúde e tiver que ficar afastado do trabalho por um tempo, eu posso ser a provedora de casa. Mas o que isso não pode é se tornar um padrão. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do Deus pode usar da minha vida para trazer o alimento para casa? Pode. Deus pode usar da minha vida para ser a provedora do meu lar por um tempo? Pode. E eu vou ter que aprender com essa situação alguma coisa que eu preciso aprender. Porque Deus está me ensinando. Amém? Só que o que isso não pode é virar um padrão, virar uma sobrecarga, virar um peso. Porque, por exemplo, muitas mães que são mães solteiras, elas que lideram a casa, elas que fazem tudo. Mas e aí? É a condição que ela vive. E Deus cuida, e Deus dá suprimento, e Deus traz a provisão. Quanto mais eu aprofundo na palavra de Deus, gente, porque eu percebo muitos erros nos casais nisso. A confiança da mulher, porque muitas mulheres casam e dizem assim, agora, né, meu marido trabalha, agora eu já não preciso mais me preocupar e tudo mais, meu marido vai prover e tudo. E coloca a confiança dela toda no marido. Isso é um erro. E às vezes Deus pode usar de uma situação para te ensinar isso. Então eu estou te ensinando isso aqui já de antemão. O meu marido é o provedor aqui de casa. Mas a minha confiança não está nele. Passa por ele. Mas a minha confiança primeiro está em Deus. Então eu confio em Deus. A minha confiança é primeiro em Deus. É Deus quem é o provedor. É Deus quem manda a provisão. É Deus quem nos dá saúde. Então tenham muito cuidado, né, se você é casada, para não colocar a sua fé, a sua confiança toda no seu marido. A sua confiança tem que estar primeiro em Deus. Ah, porque se meu marido ficar desempregado, aí eu vou me descabelar, meu Deus, agora acabou tudo, e como que vai ser? Não. Saiba que Deus está usando desse desemprego para te ensinar alguma coisa, para te aproximar mais dele. Às vezes você foi se afastando. Então a gente tem que estar atento a essas situações. Deus, seja feita a tua vontade, faz conforme o teu querer, e eu estou aqui para obedecer, confiar e desfrutar. Então a provisão pode passar pelo seu marido, mas ela pode vir por você, pode vir de um terceiro. A gente não sabe. Mas confia primeiro em Deus. Então se você estiver cumprindo o seu propósito geral, o primário, que é ser imagem e semelhança de Deus, confiar nele, amar ele sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, primeiro é Deus. Você vai tirar até uma cobrança excessiva que você poderia estar fazendo em cima do seu marido. Uma pressão excessiva sobre ele, uma cobrança excessiva sobre ele. Porque você sabe que é Deus quem está cuidando de tudo. Amém? Então esse foi o propósito específico. Então o princípio é um colaborar para que o outro cumpra o seu propósito geral. Essa imagem e semelhança de Deus. Colaborar não é só fazer tudo que o outro quer, corrigir, alertar, direcionar. E o propósito dos dois juntos, refletir a imagem de Deus, governar e cuidar da criação e viver unidos em Cristo. Porque os dois se tornam um só. E isso é lindo, gente, isso é maravilhoso, tá? Casem. Se você tá aqui nessa live e ainda não é casado, casada, se case. Eu passei minha vida inteira assim, né? Da adolescência, desde a infância, ouvindo muito, casamento hoje, né, já não dá certo mais, vai só morar junto, que se não der certo, você já fica mais fácil de separar, vai só morar junto, no caso não, só junta as coisas ali, se não der certo, já fica fácil de separar. Gente, conselhos demoníacos, viu? Tem nada disso, casem, casamento é bom,
Para você ter uma pessoa do seu lado, para vocês sonharem juntos, construírem juntos, servirem ao Senhor juntos, ser o apoio um do outro. Quantas vezes eu tô meio desanimada, meu marido vem e cuida de mim. Ele tá meio desanimado, eu vou lá, ponho energia, vai embora, vai dar certo. Melhor é serem 2 do que 1. Que é o que tá aqui em Eclesiastes, né? Eclesiastes 4:9, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se cair em um, levanta o companheiro, ai porém de quem estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se os 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Eu, meu marido e Deus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, né, gente? E esse foi o nosso propósito de gênero. Então a gente percebe que Deus criou o homem e a mulher. Ainda acredita em casamento sim. Basta casar bem. Por muitas mulheres feridas nos lares rotulam. E esse casar bem, gente, é porque assim, ninguém vem pronto, tá? Ninguém vem pronto. Você tem que ter sim um filtro, para você identificar algumas características ali de início. Mas eu não vim pronto, eu não vim bonitinha assim do jeito que eu tô, ainda tô melhorando, tenho que melhorar muita coisa, meu marido também não. Casamento é você comprar um terreno, sabe aquele terreno baldio ali, que tem sujeira, tem mato, tem um monte de coisa, e você vai construir uma casa ali? É a mesma coisa. Então as pessoas vêm com uma bagagem emocional e você precisa, né, ter essa humildade de buscar ajuda, de buscar conhecimento, de buscar se auto-observar, para você ir lapidando isso, tá? Ai, gente, muito bom. Tem gente aí chegando do vídeo, do nível de bloqueio que eu fiz lá no perfil. Seja bem-vinda, Regina. Seja bem-vinda. Ao meio-dia aí do Brasil, 4 horas da tarde aqui de Portugal, tem a nossa live para falar dos bloqueios emocionais, tá? Então volta aí na segunda live do dia pra gente falar dos bloqueios. Agora vamos abrir lá em João, capítulo 1. A Regina chegou lá no nível 10 de bloqueio profundo. Regina, vem pra live, tá? À tarde. A gente vai falar sobre esses bloqueios, meio-dia. O que diz lá em João, capítulo 1, versículos 11 e 12? Diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos aqueles que creem no nome de Jesus ganham o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus veio ao mundo com uma missão. Jesus, o próprio Deus, veio aqui na terra com uma missão: nos ensinar as boas novas do reino dos céus e morrer e ressuscitar na cruz para que eu e você fôssemos religados a Deus. Então, se hoje a gente tem a presença do Espírito Santo que nos consola, que nos orienta, que nos direciona, que nos dá sabedoria, foi graças ao sacrifício que Jesus fez na cruz para que os nossos pecados fossem redimidos, perdoados. Então não importa se você viveu uma vida toda errada, se você fez um monte de coisa errada na sua vida, se você viveu no pecado ou se você está no pecado. Deus pega tudo isso, lança no mar do esquecimento e te dá uma página em branco. Mas agora Ele vai escrever a sua história junto com você. Então, Ele vai pegar na sua mão e falar: você não está mais sozinho. Agora eu estou com você e eu vou te ensinar o caminho certo. E isso é maravilhoso, gente. Andar com Jesus é maravilhoso. Ter a presença dele diária. Nada no mundo supre esse vazio que está aí dentro, se não for a presença dele, todos os dias. Sabe aquele entusiasmo, aquela paz, aquela alegria? A gente viu ontem, né, os frutos do Espírito.
Porque nós somos espírito, nós somos seres espirituais. A gente está aqui vivendo essa experiência terrena, mas a gente não é daqui. E Jesus vai voltar. E a gente não sabe o dia, nem a hora. Pode ser que ele venha hoje. E se Jesus voltar hoje, você está pronto para ir para o reino dos céus? E eu quero te convidar aqui nessa live a fazer uma oração junto comigo. Uma oração de entrega, uma declaração de fé, tá? Você vai declarar a sua fé em Jesus. Talvez você não conheça ainda essa oração. Todos os dias a gente termina a live aqui com essa oração e eu quero te convidar. Se você ainda não conhece essa oração, coloque eu quero aí nos comentários. Eu vou orar, você vai repetir, consciente de tudo aquilo que você está dizendo nessa oração. Amém? Amém, amém, amém. Deixa eu só colocar a música aqui. Amém. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Se você está pronto, está pronta para entregar sua vida a Jesus, está pronto para reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador. Se você chegou aqui nessa live agora, está pronto para começar a viver uma vida nova, uma vida de renúncia, de falha, de pecado, de morte, porque morte é separação de Deus. Tem muitas pessoas que estão vivas fisicamente, mas mortas espiritualmente. E não tem como cumprir um propósito de vida desconectado da fonte. Então eu quero que você se conecte à fonte da vida aqui, através dessa live. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos e repita junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E recebo Teu Espírito Santo em meu coração. Para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e faz de mim um participante da sua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que tenho com as trevas e com tudo o que fiz de errado no meu passado. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Gente, glória a Deus. Vamos orar para a gente finalizar? Se você conseguiu fazer essa oração, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, família de Deus. Que Deus comece a reconstruir a sua vida, a sua história, comece a reescrever a sua história, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por essa live, obrigado pela sua revelação, pelo seu amor, pela sua misericórdia.
Eu quero declarar, Deus, sobre a vida de cada pessoa que aceitou Jesus através dessa live, Pai. Que o Senhor guiará ela agora no caminho da fé, apresentará-lhe pessoas para fortalecer essa jornada dela, essa caminhada com o Senhor. Quero declarar, Deus, que a vida dela será um lindo testemunho, Deus. O Senhor usará das feridas, das dores, dos traumas para testemunhar o que o Senhor fez na vida dela. Eu oro sobre a vida de cada pessoa que aqui está, declarando um dia abençoado, produtivo, próspero e abundante. No nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja com ela em todos os momentos, se revelando em cada detalhe do seu dia, Pai. E tudo que ela fizer, glorifique o teu nome. Assim eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Só quem vai estar aqui amanhã já sabe, né? É isso aí, Tânia. Ó, a Janete hoje é diferente, ó. Eu gostei. Isso aí, gente. Quem vai estar aqui amanhã? Noelle. Quem mais? A Janete, Helenilce, Antônio. O Antônio é o primeiro a chegar, gente. O Antônio é pontual. Aleluia. Deus seja louvado, gente. Silvânia vai estar aqui comigo também. A Maria José. Ó, quem chegou aí depois, não viu a live completa, tá ficando salva no canal do YouTube. Então vai lá assistir, se inscreve no canal. Todos os dias, de segunda a sexta, tem uma live aqui para te ajudar. E o tema dessa semana é propósito. Então se você não sabe o seu propósito, assiste às lives de segunda e de terça. E vem também para as lives de quinta e sexta, que vai te ajudar muito, tá? Beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até a próxima, gente. Tchau, tchau.